Para Deus, o Pai, a única religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas desse mundo. Ah, você quer ser religioso? É. Então para de seguir homens. Vai seguir Deus. A religião está na Bíblia. Abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 27, cara. Se você quer ser religioso, você tem que ser religioso nas conformidades das escrituras sagradas. Não nas conformidades humanas, dos homens. Não. Seguir homens é seguir ensinos de demônios. São doutrinas destruidoras. Seguir a Bíblia são ensinos do Espírito Santo de Deus. São doutrinas que vão te levar ao céu. Então abre a sua Bíblia em Tiago capítulo 1, 27. Ele vai te dizer, ele vai te esclarecer a religião. Vamos ler de novo? Vamos lá? Você precisa aprender com a Bíblia, meu irmão, minha irmã. Pelo amor de Deus, né? Chega de fazer o que é errado sendo conduzido por homens, tá? Presta atenção. Para Deus o Pai, para Deus o Pai, Pai nosso que estais no céu, tá? A religião, tá? A única religião pura, e verdadeira é esta. Esta qual? Agora ele vai, né, mostrar para você qual que é a única religião pura e verdadeira. Qual que é, Tiago? O que seria, Tiago? Aí Tiago vai responder. É ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. É fazer o bem e não olhar quem nos dias de hoje, meu irmão. Fazer o bem e não olhar quem. É abrir mão das coisas que você tem, repartir com os necessitados. É isso. Repartir com os necessitados. Que mais, Tiago? E não se manchar com as coisas desse mundo. Não andar como as pessoas desse mundo andam. Abre sua Bíblia em Romanos 12, versículo 2. Ele vai na mesma linhagem de Tiago. Todos eles pensam do mesmo jeito, cara. Eles quem? Os homens. Os homens verdadeiramente que são de Cristo, eles pensam todos iguais. Paulo, Tiago, Pedro, João. Então se você quer ser uma pessoa de Deus, você tem que pensar igual eles, você tem que fazer igual eles, você tem que andar como esses homens andou, esses homens da Bíblia, né? Aí o próprio crente, o crente é um ser demoníaco de outro mundo, né? O próprio crente vai começar a falar, mas a Bíblia foi escrita por seres humanos, viu? Eles são demônios de verdade, cara. Olha, eu vou falar para você, rapaz. Eu não converso com crente nenhum mais. Não quero nem graça mais que citar de crente igrejado aí. Que não, cara, pelo amor de Deus, que não me pareça nem na porta aí falar de Jesus, né? Se for para falar de Jesus, não tem como você conversar de Jesus com essas pessoas. Não tem, cara. Esses demônios de púlpito aí, essas criaturas lá, elas lavaram a mente desses caras e ponharam, nossa, cara, feio de ver. Mas nós vamos aprender com a Bíblia, tá? Nós vamos aprender com a Bíblia, nós vamos aprender com Cristo. Essa é a única religião que Jesus deixa para mim e para você, tá? Ajudar os órfãos e as viúvas, ajudar os necessitados, tá? Pedro ele vai falar lá em Atos, lá, né? Que a igreja de Cristo, nada era de ninguém, tudo era de todos, né? Eles vendiam terrenos, terras, casas, fazendas, para dar pão ao necessitado. Você falar isso para um crente hoje, ele bate no você, rapaz. Ele bate no você. Que dá prato de comida, que ainda se vem falar de vender. Não, eu sou abençoado. Eu tenho um carro novo porque Deus me abençoou. Eu preciso comprar outra casa porque... Viu, são ridículos esses caras, ridículos. Mas os verdadeiros cristãos são do jeito que a Bíblia diz, cara. São do jeito que a Bíblia diz. Você é assim, Alfredo? Não, eu não sou assim, tá?
Não vim falar aqui para você que eu sou assim, não. Eu vim falar para você abrir a sua Bíblia e aprender com a Bíblia. E aprender com as Escrituras Sagradas. Que as Escrituras Sagradas vai te levar para o céu. Mas eu tô me aprumando, viu? O Espírito Santo de Deus vem me aprumando, tá? Eu acredito que ele vai me tornar um homem de Deus, sim, eu acredito nisso. Eu não sou um homem de Deus, não, tá? Mas eu acredito que ele vai me aprumar, ele vai, né, me levar a ser um homem de Deus, sim, eu acredito na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala lá em Mateus 6, né, versículo 6, não, Mateus 5, versículo 6, eu acho que ele fala bem-aventuranças ali, ele fala aquele que tem sede, né, da justiça de Deus, Deus vai deixar satisfeito. E eu tenho, né, Deus colocou no meu coração essa sede e eu venho melhorando cada dia mais, sim, né? Venho melhorando, sim. Eu acredito que, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai me ajudar a ser um homem de Deus, cara. Mas não sou, tá? Ainda eu não sou. Eu acredito que você. Então, eu venho ensinar para vocês ler a Bíblia, tá? Eu não venho ensinar. Você pode ver nos meus vídeos aí, eu nunca pedi para você dar um likeinho, dar um joinha, se inscrever no meu canal. Isso aí você não vai ver nunca de mim. Nunca. Tá? Isso aí você não vai ver nunca de mim. Até então eu precisava até de 50 pessoas para mim fazer vídeo ao vivo, né? Que nem eu faço aqui, ó. É só ao vivo. Nós clica no botão e vamos embora. Mas nem para isso eu vou pedir. Mas não vou, cara. Não vou. Deus não vai me tirar esse orgulho, né? De nunca trocar a palavra de Deus com nada, né? Por quê? Porque eu recebi de graça, cara. De graça. E de graça eu tenho que trazer para vocês. Se Deus quiser, vai lá, 50 caras lá, eu faço ao vivo, mas eu não tô nem aí. Sabe por quê? Quem vai alcançar vocês é Deus, cara. É a palavra de Deus, não é eu. Não tem como eu alcançar ninguém, diz a palavra de Deus. Eu só posso te ensinar a ler Bíblia. Então vamos lá. Tiago 1,27. Para Deus o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas desse mundo, não andar como o mundo anda. Ah, mas nós estamos nesse mundo, mas não andamos como as pessoas desse mundo andam. Romanos 12, versículo 2. Tá? Então nós vamos continuar lendo Tiago aqui, continuar não, nós vamos voltar um pouquinho para trás, lá no versículo 19, tá? Nós estamos lendo 27, vamos lá no versículo 19 de Tiago, capítulo 1. Vamos aprender com a Bíblia, tá com a sua Bíblia aí? Tá acompanhando? Se não tá, pega uma caneta e um papel, marca capítulo e versículo, depois vai acompanhar, depois você vai lá ler, porque você vai ser liberto só lendo a Bíblia, tá? Me escutando não vai adiantar de nada, vai te ajudar a ler a Bíblia, se você quiser. Então vamos lá. Tiago 1,19. Lembre disso, meus queridos irmãos, né? Tiago ele vem falar para nós lembrar disso. Lembrar do que, Tiago? Aí ele vem falar: cada um esteja pronto para ouvir. Opa! Ó, o Tiago está falando aí, ó. Nós temos que estar pronto para quê? Para ouvir. É por isso que Deus deu dois ouvidos e uma boca, né? Mas parece que nós tem 50 bocas e ouvido nós não tem nenhum. Né? Porque nós só sabe falar, nós vai ouvir o quê? Mas hoje o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar a mudar isso aí. Na minha vida e na sua vida. Então lembre disso, meus irmãos. Esteja pronto para ouvir. Mas demore para falar. Esteja pronto para ouvir, mas demore para falar. E demore para ficar com raiva, diz a palavra de Deus. Para mim demorar para falar e demorar para mim ficar com raiva. Por que, Tiago? Versículo 20. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Então, quando você fica com raiva, você está desaprovado de Deus. Não produz o que Deus aprova, né? Lá em outra hora, né? A Bíblia vem falar que você pode até ficar com raiva, mas não sustenta essa raiva aí, né? Isso não é bom para nós. Por quê? Tiago vem confirmar aqui. Porque Deus não aprova a raiva.
É lógico que se você ficar com raiva é normal, mas você sustentar a raiva, aí peraí, aí você já vai fora da aprovação de Deus. Se você ficar com raiva, Deus não aprova, mas ele entende. Mas você continuar com raiva, peraí, aí já é decisão sua, né, meu? Aí é o maligno que está na sua mente, porque quem tem o Espírito Santo de Deus, ele pode até ficar com raiva, mas depois ele vai lembrar das palavras de Cristo, que o próprio Espírito de Deus vai nos ensinar através da Bíblia e vai nos consolar, tá? Que ele é o Consolador. Versículo 21, portanto, deixe todo costume imoral e toda má conduta, ó, presta atenção. O que ele está falando no versículo 21? Portanto, deixe todo costume imoral e toda má conduta. Aí nós vamos voltar lá em Tiago 1:27, A única religião verdadeira é esta: cuidar, ajudar os órfãos e as viúvas e não se manchar com as coisas desse mundo. Não se manchar com as coisas desse mundo, ele está falando aqui, ó. Deixa esses costumes imoral. Não se manche com as coisas desse mundo. Deixe a sua má conduta. Entendeu? Então, lá em cima tem tudo a ver com aqui embaixo. O Tiago, ele vem deixando tudo bem clarinho. O Espírito Santo de Deus, ele pergunta, ele responde. A Bíblia mesmo pergunta, a Bíblia mesmo te responde. É a Bíblia que vai te ensinar, tá? É a Bíblia que vai te manter de pé, que vai te levar ao céu. É as Escrituras Sagradas, que é o próprio Deus, né? Aquele que é a palavra. Ele sempre existiu, sempre estava com Deus e sempre vai ser Deus, tá? Sempre é a palavra. Então vamos lá. Ponto. Aceite com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, o qual pode salvá-los. Ó, não, presta atenção aqui, meu irmão. Ó o que ele vem falando aqui para mim e para você. Ó, aceite com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Então Deus vai plantar no coração de vocês a mensagem a qual pode salvar. Ele não vai plantar uma mensagem para você satisfazer as coisas da carne. Não, acorda. A palavra de Deus não sacia a carne em momento nenhum. Jesus é espírito, ele não é carne. Vamos ler de novo, ó. Aceite com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, o qual pode salvá-lo. Então a mensagem de Deus é só para salvação. E qual que é a mensagem de Deus? É Jesus Cristo, meu irmão. É as boas novas. O que é as boas novas? Jesus Cristo, meu irmão. Então, qual que são as palavras que salvam? As palavras de Cristo. Então, é Novo Testamento. Mateus, tá? Livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18 em diante. O nascimento de Cristo. E o Velho Testamento? O Velho Testamento, Jesus ele deixa bem claro, né? Que esse é para os mestres da lei. Não é para nós. Para os mestres da lei, para eles ficar nessas coisas aí, falando de tempo e disso daqui. É para esses estudiosos. Vai lá em Coríntios 1. Esses homens com essa sabedoria humana não tem nada a ver com Deus, cara. Eles gostam de ser mestres da lei, eles gostam de se aparecer. E tudo que ele pega da Bíblia é tudo cobrado. Sai fora disso aí, sai fora disso daí. Você não precisa entender os cavaleiros do Apocalipse e isso. Não, você não precisa entender isso. Por quê, Alfredo? Abre a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Mateus, tá? Em Mateus, capítulo 16. Vamos ver se tem no 16 aqui, ó. Abre a sua Bíblia no capítulo 16, versículo 24. Eu vou mostrar por que você não precisa ficar querendo entender a Bíblia, cara. Você tem que estar preparado para a vinda de Cristo. É só isso. Viu? Deus não deu sabedoria para esses homens. O sábio Deus ponhou como lixo. Vai lá ler em Coríntios, cara. A sabedoria humana Deus colocou como lixo. Então,
Esses caras aí que, ai, porque, ei, viu? Não tem nada a ver com Cristo, cara. Nada a ver. Eles são homens sábios, carnais, que não, viu? Que Deus nunca mostrou nada para eles, diz a Bíblia. Diz a Bíblia. Ó, para nós temos que pegar essa palavra aqui, ó. Mateus 16, 24. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, você quer ser seguidor de Cristo? Ou você quer ficar aí usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro? Aí é demônio de púlpito, cara. É Satanás que usa o nome de Jesus para ganhar dinheiro, para se aparecer, para jogar confete. Jesus deixou bem claro lá em Mateus 23, tá? É os falsos profetas. Você quer ser um verdadeiro cristão? Então vamos lá, Jesus vai te ensinar aqui, ó. Vocês querem ser meu discípulo? Se alguém quer ser meu discípulo, quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer agora, como eu vou morrer. E me acompanhe, cara. Você quer ir para o céu? Esteja pronto para passar o que Jesus passou agora. Agora, ai, em nome de Jesus eu vou viver muito. Aonde que tem isso na Bíblia, cara? Nós tá falando que Jesus está falando para que você esteja pronto agora. Agora. Para morrer como ele vai morrer, tá? Pois quem põe os seus interesses, os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida eterna. Mas quem esquece os seus próprios interesses por causa de Jesus, esse sim vai para o céu. É isso que nós estamos lendo aqui em Tiago. Tiago ele vem nos ajudando a ser seguidor de Cristo, porque Tiago era exemplo de Cristo. Então, para nós ser seguidor de Cristo, nós precisa entender a Bíblia. Você precisa andar como Jesus andou. É só isso. Você não precisa entender mais nada, meu irmão. Você precisa amar o próximo como a ti mesmo. Você precisa ler as escrituras sagradas do livro de Mateus, que é o nascimento de Jesus, andar como Jesus andou e receber o que ele já recebeu. Porque Jesus Cristo já recebeu a vida eterna, tá? E esses homens aqui, Tiago, Paulo, Pedro, João, se você andar como eles, que ainda não recebeu a vida eterna, mas vão receber, porque eles andaram como Cristo andou, tá? Morreu como Cristo morreu, entre aspas, né? Teve uma morte, né? Do jeito que Cristo planejou para eles. Então, eles vão receber quando Jesus voltar. Jesus já recebeu, porque Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado. E quando Jesus voltar, que já está aí em cima, já está com a mão na maçaneta para abrir a porta, e ó, esses homens vão ser ressuscitados. E você, Alfredo? Ah, eu tô numa luta. E se eu olhar para mim, cara, não tem como, né? Ah, você é pecador, Alfredo? Não, eu não sou pecador. Pecador é filho de Satanás, tá? Quem peca é filho do diabo. É só você olhar em Pedro, em Tiago, em João. Todos eles vão falar a mesma coisa. Você é pecador? Você é filho do diabo, meu irmão. Porque quem está em Cristo Jesus não peca. Não peca. Já pequei muito. O que ele fala para aquela prostituta? Hã? O que ele fala? Cadê seus acusadores? Ai, não tem ninguém. Ah, mas eu também não te acuso. Mas vai e não peques mais. Porque se você pecar, aí já era. O que ele falou para aquele cara do tanque de Betesda? Lá em João 5? 38 anos paralítico? Ó, meu irmão, vai e não peques mais. Porque se você pecar, vai acontecer uma coisa pior ainda do que essa. Entendeu? Então quem está em Cristo Jesus não peca mais, meu irmão. Para de aprender com esses demônios de púlpito. Vá aprender com a Bíblia. Você pode até errar. Mas aí tem um justo juiz. Porque se o justo juiz vê que você pecou, vai lá em Hebreus 10, 26. Vai lá. A Bíblia tem resposta para tudo. Se você pecar depois de ter conhecido a Cristo, não há mais, aleluia,
Jesus Cristo não vai voltar a morrer por você de novo aqui, não. O que resta para você é só o fogo do inferno. Vai lá ler, cara. Vai lá ler. E lá em João, em 1 Pedro, 2 Pedro, todos eles vão falar. Tá? Quem peca é filho do diabo. Então, vai com esses demônios de púlpito aí falando que todo mundo peca. Vai que você vai ver só. Cristão não peca, cara. Cristão não peca. Eles falam isso porque ele vai lá ver em Mateus 23 quem que eles são. São ridículos esses caras. São ridículos, tá? Então, agora se você quer se tornar um filho de Deus e quer ir para o céu, vai ler a Bíblia e as praticar. Aqui, ó. Esteja pronto para ouvir, né? Hoje não tem quem nós ouvir, tá? Hoje não esteja mais pronto para ouvir, não. Hoje tem que estar pronto para ler, mas eu não sei ler. Sempre tem um engraçadinho que não sabe ler, né? Que lindo, né? Ponha lá o... Eu aprendi a ler e escrever na Bíblia, rapaz, bem dizer, rapaz. Tenho até a 3ª série, entendeu? Hoje eu leio bem melhor aqui, escrevo, né? Tudo através das escrituras sagradas. Se você não sabe é porque você não se esforça um pouquinho, pelo menos, tá? Mas vamos lá. Vai lá, Cid Moreira. Vai lá assistir o Cid Moreira. Ele dita a Bíblia sem aumentar uma palavra. Vai lá, Cid Moreira. Eu te indico, né? Mas o certo é você se esforçar e ler a Bíblia, porque você sabe escrever seu nome. Né? Você sabe a letra A, B, então você vai juntando as palavrinhas, porque você tem que conhecer a verdade que está na Bíblia, você vai ter que se esforçar e ler a Bíblia, tá? Não ouvir, hoje não tem mais os homens de Deus para nós ouvir, Paulo não está mais aqui, Tiago, Pedro, João, eles não estão mais aqui, eles deixaram as escrituras sagradas, esses homens que falam em nome de Jesus, viu, ó, abandona, meu irmão, então vamos lá. Então aqui ele fala para você, né, ler a Bíblia e as praticar. Ele vem nos ensinar a não ficar com raiva, porque a raiva não produz o que Deus aprova, né? Portanto, deixe todo costume imoral, toda má conduta, aceite com humildade, tá? A mensagem de Cristo, né? A mensagem que Deus planta no seu coração, que é Cristo, tá? O qual pode te levar ao céu. Versículo 22. Não se enganem, meus irmãos. Não se engane, meus irmãos. Não seja apenas ouvinte dessa mensagem, mas a põe em prática. Aqui no versículo 22, ele vem falar, não adianta só você ler as escrituras sagradas. Você tem que colocar em prática. Só ler as escrituras sagradas também não muda nada. Aqueles homens eram mestres da lei. Nicodemos, ele era professor da igreja maior do mundo lá, a igreja de Deus. Ó, nunca ensinou. O que Jesus fala para Nicodemos em João 3? Viu? Se você não morrer para tudo isso aí, ó, esse monte de nojeira aí de tarde igreja, e nascer da água e para o Espírito, você nunca vai ver a vida eterna. Vai lá ler, entendeu? Jesus, ele não é físico, ele não está em templos físicos. Jesus, ele é Espírito, ele está em mente e coração. Nós somos a igreja. A igreja, que somos nós, não tem como ir na igreja. A pedra que os construtores de igreja rejeitaram foi Jesus Cristo. Os construtores de igreja rejeitam Jesus Cristo. Você está entendendo? Então você precisa fazer uma intimidade com a palavra, porque a palavra é Cristo, meu irmão. Então ele vem aqui falar, não adianta você só ler, não, você tem que praticar. Porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática, é como uma pessoa que olha no espelho e vê como ela é. Dá uma boa olhada de novo, depois vai embora e logo esquece a sua aparência, né? O que Tiago está falando aqui? Entendeu? Tiago fala de um jeito, Jesus Cristo já vai lá em Mateus 7, né?
Aquele que lê a palavra e não as pratica é como um homem que construiu a sua casa em cima da areia. Veio a chuva e levou embora, tá? Mas aqueles que lê a palavra de Deus e as pratica é como um homem que colocou a sua casa em cima da rocha. E essa rocha é Cristo, o qual os construtores de templos negaram e nega até hoje. Ele constrói um templo, usa o nome de Jesus e nega Jesus, cara. É só você ler a Bíblia, que você vai ver que tudo eles negam Jesus. Versículo 24, 25. O evangelho e a lei perfeita que dá liberdade às pessoas, né? O evangelho é a lei, perdão. O evangelho de Cristo, o que é o evangelho? O evangelho são as palavras de Cristo, são as boas notícias, não é Velho Testamento. É evangelho de Cristo, não é evangelho de Moisés, de Malaquias, não. Evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examinar bem essa lei e não esquecer, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer espiritualmente e vai te levar para o céu. Amém? Alguém, versículo 26. Alguém está pensando que é religioso? Está pensando que você é religioso? É. Vamos ver o que ele fala aqui. Se não souber controlar a sua língua, a sua religião não vale de nada. E ele está enganando a si mesmo. Pois para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é essa. Ajudar os órfãos e as viúvas e não se manchar com as coisas desse mundo. Amém? Aprendendo com a sua Bíblia. Vai fazer uma intimidade com Cristo. Jesus Cristo quer te levar para o céu, meu irmão. Eita glória, aleluia! Louvado seja Deus, aleluia!